Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Que vocês estejam com saúde. Nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos sobre hermenêutica constitucional. Esse é o nosso terceiro vídeo, o vídeo que vai trabalhar com vocês, especialmente os princípios de hermenêutica ou de interpretação constitucional. A gente deve encarar esses princípios aqui como estratégias, técnicas ou determinadas ideias, né, que são universalizadas na lógica da aplicação da Constituição a casos concretos. Então, nós não estamos falando agora de princípios normativos, estamos falando de princípios doutrinários de aplicação da Constituição ou das regras constitucionais a determinados casos. Como é que se faz para aplicar? Quais as lógicas que se deve seguir necessariamente para que essa aplicação se dê de uma maneira adequada, tá certo? Então, a gente tem aqui alguns princípios que vocês vão precisar, obviamente, fazer uma anotação, de repente alguma memorização desses princípios, mas o mais importante é a gente internalizar como que eles se operam mais ou menos ali dentro do contexto de determinados casos. Então, a ideia é que a gente explore o que eles significam e, eventualmente, traga para vocês alguns exemplos nos quais eles vão se aplicar, tá? Nós temos uma lista, né, que vai seguir para vocês, obviamente, num texto de apoio, mas são vários deles, né? A doutrina aponta diversos princípios. A gente pinça alguns aqui que são mais relevantes, tá? Então, o primeiro princípio que nós gostamos de comentar aqui é o princípio da unidade da Constituição. A Constituição, ela deve ser encarada como um todo unitário. São 250 artigos, obviamente motivados por diversos interesses no momento da criação da Constituição. Vocês já sabem, né, que quando os constituintes se reuniram para elaborar o texto constitucional, e quase sempre quando acontece reunião de uma Assembleia Nacional Constituinte, diversos valores são incorporados dentro do texto. Alguns valores são valores contrapostos, ou que aparentemente são contrapostos, mas que devem conviver entre si, né? Eu já comentei em sala de aula, por exemplo, na dificuldade que se tem de compatibilizar a livre iniciativa com a intervenção do Estado no domínio econômico, a questão da valorização do trabalho, né, relacionada à mesma lógica de valorização da livre iniciativa. Então, você tem, eventualmente, determinados tópicos dentro da Constituição, determinados dispositivos da Constituição que podem, aparentemente, trazer alguma dificuldade de convivência entre si. O importante é que se encare a Constituição como um todo unitário, e se procure retirar do seu texto a maior efetividade possível. Então, paralelamente à ideia de unidade da Constituição, você tem um outro princípio de hermenêutica constitucional, que é o da máxima efetividade. Então, as normas constitucionais, vocês já sabem, podem se classificar de diversas formas. Um dos critérios de classificação das normas constitucionais que nós chegamos a estudar envolve a sua aplicabilidade a casos concretos e a sua eficácia. Então, nós sabemos que tem normas de eficácia contida, normas de eficácia plena, normas de eficácia limitada. E em razão dessas situações aí, tendo mais ou menos capacidade de se aplicar a determinados casos, é importante que o intérprete constitucional entenda que, independentemente de qual caixinha colocar, de qual espécie atribuir a esse dispositivo constitucional, quer dizer, esse texto normativo presente dentro da Constituição, é importante que se tire dele a máxima efetividade possível, a máxima aplicação a casos concretos possíveis, né? Então, se, por exemplo, nós falamos lá da ideia de que temos um direito previsto na Constituição relacionado à assistência social, esse direito envolve o pagamento de um benefício no valor de um salário mínimo aos indivíduos que sejam deficientes ou idosos e que não possam, por si ou por sua família, suprir suas necessidades mais básicas. A Constituição atribui a possibilidade desse tipo de apoio que o Estado pode dar financeiro a um indivíduo, a condição desse indivíduo ser miserável. Ao se aplicar esse dispositivo constitucional, elaborando normas, etc., o valor da renda dessa família ou dessa pessoa, que vai ser utilizado como critério para aferir a miserabilidade, deve ser um valor que dê efetividade ao texto constitucional. Então, se você tem um país onde o valor do salário mínimo é muito baixo, obviamente que se você coloca um percentual muito pequeno do salário mínimo como renda per capita familiar, para que a pessoa possa ter acesso a esse benefício,
essa legislação não estará dando cumprimento, dando efetividade à Constituição. É o intérprete constitucional que vai produzir hermenêutica para analisar um caso concreto, pode, diante das condições sociais, identificar, é claro, tomando como parâmetro também o arcabouço normativo, o valor que seja adequado para a preservação do texto constitucional. A propósito disso, existe uma discussão, né, aberta no cenário nacional atualmente sobre qual é a renda per capita familiar capaz de autorizar alguém a ter acesso ao benefício assistencial, né? Normalmente esse benefício é mencionado através do apelido que se dá à lei que o criou, né? A Lei Orgânica da Assistência Social, que é a Lei 8742 de 1993, que é apelidada de LOAS. Então hoje se discute se o valor da renda per capita familiar deve ser de 1/4 do salário mínimo ou se deve ser de meio salário mínimo. A jurisprudência admite o meio salário mínimo, porque toma como parâmetro diversas leis que trabalham esse valor como critério, mas a legislação, a Lei 8742, ela menciona o valor de 1/4 do salário mínimo. Então, essa questão, né? Como que se dá mais efetividade à Constituição? Analisando os casos concretos, você vai entender como é que esse princípio deve ser, vamos dizer assim, desenvolvido na interpretação de um texto, tá? Então, nós falamos da unidade e da máxima efetividade. Temos também um princípio chamado de efeito integrador. Significa que a Constituição, quando interpretada, deve promover a integração política, social, econômica de todo o território nacional. Então, tendências separatistas, tendências a se tratar mais o interesse de um Estado membro ou de um município em detrimento de outro, são tendências que são afastadas na lógica do efeito integrador da Constituição. Eu até me lembro aqui de um artigo da Constituição, que é o artigo 19, que fala exatamente isso, né? Que deixa clara essa ideia de integração da nossa federação, né? Na medida em que não admite que haja preferências entre os entes federados, tá certo? Então, essa lógica de que os entes têm o mesmo valor, devem ter o mesmo respeito, é claro. Lembra que reconhecer determinadas diferenças entre os membros que compõem a nossa união, que compõem a nossa federação, e equilibrar eventuais diferenças socioeconômicas, só a título de exemplo, isso é perfeitamente admissível. Isso não significaria uma violação ao efeito integrador que se pretende como princípio de hermenêutica constitucional. Tranquilo? Então, a ideia de integração da nossa federação num corpo que fosse unitário, né, que tivesse destinos semelhantes, é uma ideia que passa pela hermenêutica constitucional. Bom, então falamos do princípio da unidade, da máxima efetividade, do efeito integrador. Nós temos um outro princípio chamado princípio da justeza ou da conformidade funcional. Significa dizer que o intérprete da Constituição não deve atribuir poderes aos órgãos ou poderes constituídos que não tenham sido desejados pelos constituintes ou pelo texto originário da Constituição. É importante que o intérprete não retire atribuições que são inerentes a certos órgãos e nem dê a outros órgãos que não receberam do texto original da Constituição ou de eventuais alterações futuras tal poder. Nós chamamos isso de justeza ou conformidade funcional. Aqui, como exemplo, me vem à mente uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, que é a súmula 37. Segundo essa súmula, não é possível ao Poder Judiciário conferir aumento remuneratório a servidores públicos, porque o Poder Judiciário não tem o papel legislativo. E o aumento de remuneração, na verdade, a legislação sobre a organização e, é claro, a remuneração dos servidores públicos é uma legislação conforme determina a Constituição ordinária, ou seja, uma legislação que tem que ter partido, no sentido estrito da palavra, né, do Poder Legislativo. Como o Poder Legislativo é quem pode criar deveres, obrigações, estabelecer essas regras de organização, não é dado ao intérprete constitucional atribuir esse poder, ainda que anomalamente, ao judiciário. Tá? Então, executivo e legislativo é que tem esse tipo de competência constitucional.
Então, pela ideia de justeza ou conformidade funcional, não se pode modificar essa distribuição de atribuições, beleza? Bom, o próximo é o princípio da concordância prática ou da harmonização. O que ocorre? Principalmente quando a gente está lidando com princípios fundamentais, direitos fundamentais, se vocês preferirem, não é raro que os direitos eles ou estejam presentes em um grande número dentro de uma mesma relação jurídica, ou, dependendo de quais são as pessoas envolvidas nessa relação jurídica, que esses direitos ou princípios fundamentais entrem em choque, ainda que um choque aparente, entrem em conflito. A ideia de harmonização ou de concordância prática é que o intérprete constitucional não deve dar prevalência demasiada a um determinado princípio em detrimento de outro. Não deve retirar totalmente a eficácia de um determinado princípio para prestigiar outro princípio. Como eu já falei em alguns vídeos e algumas aulas atrás, não é possível, quando nós falamos de princípios constitucionais, que se opere a sua interpretação na lógica da exclusão, ou tudo ou nada. É necessário que se dê a melhor aplicação possível desses princípios. Isso vale tanto para o legislador, quanto para os órgãos executivos, quanto também para os órgãos do Poder Judiciário. Então, uma concordância prática ou harmonização leva em conta essa lógica de que os princípios devem ter uma convivência pacífica entre si. Evidentemente que em determinado caso um princípio pode se tornar mais preponderante, mas não necessariamente anulando o outro. Tá? Eu gosto de citar como exemplo dessa lógica de harmonização a ideia de ser possível que um determinado compositor, um determinado autor, publique uma biografia de uma certa pessoa sem a autorização dessa própria pessoa. Veja, as chamadas biografias não autorizadas colocam em confronto alguns valores. Primeiro, a livre iniciativa, a expressão artística, o direito à informação, né? Daquele indivíduo que vai produzir a obra e também das pessoas que vão ler. E, no outro lado, se coloca em jogo a ideia de intimidade, de vida privada do sujeito que é retratado nessa obra. Essa questão já foi submetida ao Supremo Tribunal Federal e a harmonização dada pelo Supremo Tribunal Federal, nesse caso, foi no seguinte sentido. Como existe uma outra referência constitucional, que é a vedação da censura artística, política ou ideológica, se preferiu permitir que o autor, né, o artista, o produtor, publique a obra da chamada biografia e que apenas a título posterior, caso essa publicação cause lesão ou prejuízo ao indivíduo retratado, esse indivíduo passa a ter direito à reparação. Então veja, não se impede o exercício do direito de informar, do direito de se expressar. Ele fica garantido, não se censura, quer dizer, não se faz uma seleção prévia daquilo que vai poder circular como informação dentro da sociedade. Mas se aquilo que circulou causar prejuízo, ficando comprovado esse prejuízo, o indivíduo retratado ou prejudicado tem direito à sua reparação. Então, percebam que a vida privada tem alguma proteção nesse sentido, embora realmente ela tenha cedido espaço para a ideia de liberdade de expressão, manifestação artística e direito de informação. Os vários princípios em jogo foram harmonizados nessa solução aí, para que eles possam conviver em alguma medida. Tá? Temos um outro princípio de hermenêutica constitucional importante para nós, que é o princípio da força normativa da Constituição. Aqui nós vamos ter um paralelo entre máxima efetividade e força normativa. A expressão força normativa é tirada da obra de Conrad Hesse. Né? A Constituição ela não deve ser uma mera folha de papel, como pensava, né, a Constituição escrita, né, sobre a Constituição escrita ou La Salle. Não. A Constituição escrita deve sim ser aplicada a casos concretos, à vida real, à vida do indivíduo. Nessa medida, ela tem uma força, né, uma força que deve ser reconhecida e aceita por todos os envolvidos na sua interpretação e aplicação, especialmente o Poder Judiciário. De modo que se uma norma contida na Constituição que tem a sua eficácia condicionada à edição de outras normas, como é o caso das normas de eficácia limitada, né? Ou normas de eficácia relativa complementável, né? Na classificação da Maria Helena Diniz, fica a depender
durante um lapso temporal, um período de tempo muito exagerado de uma complementação, e essa complementação não vem, o judiciário pode, então, entregar o direito ao indivíduo que ficou prejudicado, né? Lembra que, nesse contexto, né, da complementação de normas constitucionais de eficácia limitada, de entrega aos direitos que nessas normas estão previstos ao indivíduo, você tem dois instrumentos importantes, né? Que é a ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, que é também e o mandado de injunção, tá? Pode ser individual ou coletivo. Nós também já tivemos uma abordagem sobre isso em sala de aula. Beleza? Então, tá aí a ideia de força normativa, né? A Constituição precisa ser efetivamente aplicada. Ela tem um papel jurídico de regrar comportamentos que deve ser verificado na realidade. Bom, temos mais um princípio, que se chama princípio da interpretação conforme. Na verdade, uma técnica que uma parte da doutrina chama de princípio de interpretação conforme. Veja, as normas constitucionais normalmente são estabelecidas ou criadas, elaboradas com uma redação aberta. Normalmente elas atribuem, essa redação aberta permite que o intérprete tenha dê a esse dispositivo mais de um sentido. Então, diante dessas normas que tem esse caráter que se chama de polissêmico, quer dizer, vários sentidos possíveis, o intérprete deve escolher aquele que mais prestigia o texto constitucional. Isso vale tanto quanto em relação ao próprio texto da Constituição, e aí a gente pensa na ideia da Constituição como um todo unitário, né? Lembrando lá do primeiro princípio, que é o princípio da unidade da Constituição, quando se vai examinar normas infraconstitucionais, comparando essas normas infraconstitucionais com o parâmetro da Constituição. Então, basicamente, a interpretação conforme ela é utilizada quando se tem, nos procedimentos de jurisdição constitucional, o exercício do chamado controle de constitucionalidade, que pode ser difuso, exercido por todos os juízes, que acaba sendo remetido ao Supremo Tribunal Federal através do recurso extraordinário, quando se trata das ações constitucionais, a exemplo da ação direta de inconstitucionalidade ou da ação declaratória de constitucionalidade, né? Então, em ambas essas modalidades e outras tantas, né, de processos que são julgados pelo próprio Supremo Tribunal Federal, se examina se uma determinada norma federal ou um ato normativo federal está compatível com o texto da Constituição. E é aí que entra a interpretação conforme. Então, alguns textos, eles permitem vários sentidos, várias interpretações. A interpretação conforme é aquela técnica ou princípio que autoriza ou determina que o intérprete escolha a que mais prestígio dê à Constituição. Eu vou passar um exemplo para vocês por escrito, mas me vem à mente um deles. Imagine que você tem uma norma estadual que determine que os indivíduos que vão ministrar aulas, por exemplo, numa academia de polícia, tenham a percepção de remuneração em relação à sua hora-aula, condicionada ao teto dos subsídios ou dos vencimentos de um membro da carreira, que é o de delegado de polícia. Se ao examinar essa norma, né, que determinou que o máximo a ser recebido por hora-aula para os professores que ministram aulas na academia de polícia seja o subsídio ou o vencimento do delegado de polícia. Se você interpretar essa norma dizendo que o delegado de polícia, se for dar aula ali, recebe um percentual do seu subsídio, e que os outros funcionários, mesmo da polícia, recebam percentuais dos seus próprios subsídios, quer dizer, que são menores que os de delegado, você estaria ofendendo um princípio constitucional, seria o princípio da isonomia. Então essa interpretação não seria adequada. É possível que o Supremo Tribunal Federal, ao interpretar essa legislação, estabeleça que, como o mesmo... Veja, existe a legislação, não é o Supremo criando ou aumentando o vencimento de alguém à míngua da existência de lei. Existe uma legislação que está sendo interpretada e que tem um espaço semântico de interpretação. Então é possível que o Supremo Tribunal Federal interprete essa norma dizendo que, já que a função de ministrar a aula é a mesma, independentemente do cargo ocupado por quem será o professor, a remuneração por hora-aula seja equivalente ao percentual do cargo de maior remuneração, como no exemplo aí do cargo de delegado. Então,
Se você for agente de polícia, se você for um professor profissional, mas que não seja membro da instituição, o seu subsídio será exatamente o mesmo de um outro professor que eventualmente esteja ocupando a função de delegado. Então veja, uma coisa é se deferir um aumento remuneratório sem que haja previsão legal a pretexto de você usar a isonomia. E isso a própria súmula 37, súmula vinculante 37 que eu comentei ao falar sobre o princípio da justeza ou da conformidade funcional, vedaria. Outra coisa é você ter uma legislação falando da remuneração e dar a essa legislação a interpretação que seja mais compatível com os princípios constitucionais. Nessa hipótese, o princípio da isonomia. Tá? Veja, as diferenças são tênues, é verdade, mas elas existem, tá bom? Bom, um outro princípio que é trabalhado dentro da disciplina de hermenêutica constitucional é o princípio da presunção de constitucionalidade. O que significa isso? E também, mais uma vez, isso envolve as espécies normativas que a própria Constituição cria. Basicamente, isso quer dizer que as várias espécies normativas, uma vez passando pelo processo legislativo adequado, elas são presumidas constitucionais. Então você tem uma presunção de constitucionalidade, que pode ser afastada, não é uma presunção absoluta, né? Não é uma presunção iuris et de iuris, é uma presunção iuris tanto, vamos dizer assim, né? É possível que se promova um processo questionando a constitucionalidade e que depois de um certo exame essa inconstitucionalidade seja reconhecida. Mas veja, não havendo motivo claro para se declarar uma norma constitucional, deve-se prestigiar a sua constitucionalidade. Veja que a interpretação conforme a Constituição e a presunção de constitucionalidade estão mais ou menos interligadas. Porque a interpretação conforme nada mais é do que uma técnica que visa preservar aquele dispositivo legal que está sendo questionado. Então, se eu consigo extrair daquele dispositivo legal alguma interpretação que seja conforme a Constituição, que seja compatível com os preceitos constitucionais, essa interpretação é que vai ser considerada como válida pela, vamos dizer assim, o hermeneuta, né? Que nesse caso seria o Supremo Tribunal Federal em última análise. Tranquilo? Então, vamos ligar aí, né, a ideia da presunção de constitucionalidade com a ideia de necessidade de aproveitamento da norma que foi questionada por alguém, né, perante um processo de jurisdição constitucional, e aí sim, na ideia de se dar uma interpretação conforme, para que algum resultado válido, né, seja reconhecido naquela produção legislativa. Tá? Bom, eu espero que o vídeo tenha ajudado, né, a esclarecer esses princípios de hermenêutica para vocês. Obviamente que é necessário uma leitura a respeito desses temas para que você possa elaborar melhor, né, pensar melhor. Então, não basta ver o vídeo, é necessário fazer as leituras. E é claro, à medida que a gente for desenvolvendo no estudo de direito constitucional, conhecendo mais exemplos, talvez esses princípios se tornem mais sedimentados no nosso raciocínio, tá ok? Então, por hora, o vídeo ficou longo, né, um vídeo um pouquinho maior do que os anteriores, mas eu espero que vocês tenham compreensão e que possam aproveitá-lo também, certo? De novo, cuidem-se, estejam bem, que em breve estaremos juntos em sala de aula. Um abraço a todos, até mais.